Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Saúde em Tempos de Prazo. Eu me chamo Laura Celário, sou advogada, especialista em Direito Médico e da Saúde e presidente da Comissão Estadual de Direito da Saúde da OAB de Santa Catarina. E aí hoje nós vamos falar sobre um tema que representa cuidado, força e conscientização. Outubro Rosa e Direito da Saúde, da prevenção à conscientização, da prevenção à recuperação. E para receber, para falar desse tema tão importante de direito à saúde, para falar de prevenção, para falar de campanha de conscientização e Outubro Rosa, eu estou aqui com duas convidadas, muito especiais. A Fabiana, que é vendedora, trilheira, e também teve um diagnóstico de câncer recente e está em final de tratamento. E a doutora Ana Carolina, que também faz um trabalho excepcional, é fundadora de moda inclusiva, Ela vai explicar um pouquinho pra gente, fundadora de uma marca de moda inclusiva, como é que funciona isso e qual a importância e o impacto que essa marca tem na vida das pessoas. Então, para começar, eu gostaria de ouvir um pouquinho da Fabiana. Fabiana, se apresenta, conta um pouquinho da tua história e de como foi receber esse diagnóstico. Meu nome é Fabiana, das Graças Starosky, eu sou polonesa. Eu peguei o diagnóstico em dezembro de 2022. Em 2023 eu já fui operada. Em seguida fiz radioterapia. Eu não precisei fazer a quimio, eu fui liberada da quimioterapia por conta de ter pego o diagnóstico bem no começo. Aí eu fui liberada da quimio. Aí vem a importância de prevenir, de se fazer os exames periodicamente. Era isso que eu ia te perguntar. E você você recebeu o diagnóstico pós-exame? Foi uma mamografia ou uma ultrassonografia? Foi uma ultrassonografia. Todo ano eu fazia a mamografia e a ultrassonografia. Uhum. A minha mãe faleceu em 2012. Dia 11 agora ela vai fazer 13 anos. Que ela faleceu de câncer de mama. E aí, desde lá, eu fazia o exame todo ano, por histórico familiar, Uhum. E eu tinha tireoidite de Hashimoto também, mas depois que eu fiz a cirurgia do câncer de mama, a minha tireoide estabilizou. E aí eu fazia os exames de tireoide e os exames da mamografia e ultrassom. E num exame de ultrassom apareceu um nódulo bem pequeno, mas bem pequeno mesmo, quase não apareceu. Totalmente assintomático. Isso. Aí eles sugeriram fazer uma biópsia e aí começou tudo. Fiz a biópsia, apareceu 2 nódulos, um maligno e um benigno, Uhum. Um estava com BRAF 4, que é Sim, suspeito. E invasivo. Uhum. E aí na sequência eu já comecei a fazer todos os exames, fiz a cirurgia em janeiro, isso foi em dezembro, eu fiz a cirurgia em janeiro. De 2023. E aí eu terminei o tratamento em junho de 2023. E sigo com a medicação oral, que a gente toma o tamoxifeno, que é um bloqueio hormonal, durante 10 anos precisa tomar. Aí vem a dificuldade da menopausa. Uhum. Porque você não pode tomar, fazer reposição hormonal, Sim. Você tem que fazer alternativas, para passar por esse período, exercício físico, amora branca. Sim. Além, a gente, quando vem essa campanha do Outubro Rosa, ela vem muito forte no sentido de reforçar outras questões para além dos tratamentos, para além da medicina, que é a questão do exercício físico, saúde mental. E aí, me conta um pouquinho como que a tua rotina, antes do diagnóstico, te ajudou, no pós-diagnóstico, digamos assim, O que você conseguiu, a questão do exercício físico, Você me contou ali que faz trilhas. Então, conta um pouquinho de como você acredita que isso tenha te ajudado quando você recebeu ali esse diagnóstico. A questão das trilhas eu já fazia. Uhum. Eu comecei a fazer trilha em 2019. Eu me separei e comecei a fazer trilha. Quando eu peguei o diagnóstico, eu já tinha uma rotina já esportiva, digamos assim, de fazer esteira para meu condicionamento físico, para poder fazer montanhismo, porque além das trilhas eu faço montanhismo, e o montanhismo daí requer
levar cargueira, acampar, né, subir montanha, enfim. E aí, quando eu peguei o diagnóstico, eu já tinha esse ritual, digamos assim, né, de trilha, né, e trabalhava com vendas. Depois do diagnóstico, eu fiquei quase 2 anos sem poder fazer montanhismo, por causa do peso, né, da cargueira. Mas continuei fazendo a esteira, mantendo atividade física. Mas você manteve uma rotina de exercícios físicos. Para a hora que eu fosse liberada, eu voltar. Esse ano foi o primeiro ano que eu fiz montanha. Esse ano que eu legal! Fiz montanha. Quando? Eu fiz, acho que foi em maio, eu fiz 2 travessias. E qual foi a sensação de retornar? É incrível, não dá para descrever, não dá, porque quando tu faz algo assim que tu gosta muito e que tu tem aquele período sem não poder fazer, é muito difícil, Eu imagino. Mas em todo momento, apesar da dificuldade de aceitar não poder fazer, não dá para desistir. Não pode desistir, em momento algum. É isso. Em relação à questão da rede de apoio, né? Porque a gente sabe que precisa ter, né? E a importância de se ter uma rede de apoio. Como foi a tua rede de apoio? E conta, assim, um pouquinho dos desafios que você... né, o que você mais sentiu que foi realmente um desafio, além de, claro, provavelmente ficar longe do montanhismo, né? Acho que isso já ficou bem claro, que foi um grande desafio, foi um né? desafio para mim. Mas conta assim, né, o que foi, além de ficar longe do que você gostava ali de fazer, qual foi o desafio que você sentiu? E aí, você pode trazer aqui, inclusive, a questão de acesso à medicação, ao tratamento, como que foi essa questão? Porque você fez o tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Todo. Desde o diagnóstico até... Desde o diagnóstico até a cirurgia, e depois eu sou tratada entre a Carmela Dutra e o CEPOM, né? Que legal. Eu faço consultas periódicas na Carmela e no CEPOM, né? Para acompanhar, né? Então, a princípio eu não tive nenhuma dificuldade, sabe? A minha apreensão era o prazo, sabe? E aí correu tudo certo, assim, foi dentro de um prazo bem bom. Ai, que bom. Foi Da feito. rede de apoio, tu tem que contar a história da Esther, que ela chegou e falou pra ti aquilo ali, porque eu me emocionei com essa história. Lembra? Então, assim, quando eu peguei o diagnóstico, eu precisei contar para as pessoas, mas assim, como chegou para as pessoas, eu tive várias reações, assim, né? E aí eu pedia para minha irmã, para minha filha, me ajudar, porque eu fiz todo um trabalho com ela. Qual a idade da sua filha? Tem 10. 10. Eu expliquei para ela, a mamãe tá com câncer de mama, vai fazer uma cirurgia, aquela coisa toda, mas vai dar tudo certo. E a gente consolava os familiares, os amigos, a gente consolou muitas pessoas. E assim, a minha preocupação maior era as pessoas não me tratar como uma doente, sabe? Porque eu não queria aceitar que aquilo ali era provisório, ia ser provisório e deu, sabe? Então a gente passou isso para as pessoas, né? Porque quando a gente falava, a Bia tá com câncer, como assim a Bia? A Bia, essa aqui disse assim, ó, tu não pode estar com câncer, como assim? Tu não! Assim, não, eu estou e tá tudo bem, vai dar tudo certo, tá tudo bem. A todo momento você manteve essa energia, né, de Mas que da era uma filha coisa dela, não sei se passageira. ela chegar e dizer pra ti que não era ruim o câncer, porque se te acontecesse alguma coisa, tu iria morar com o Senhor Jesus, lembra? Sim, porque A filha dela foi... Ela estaria conformada, porque se acontecesse alguma coisa, eu estaria no lugar que eu amaria, que era estar com o Senhor, né? Ela se agarrou na fé. E aí, quando a gente fala, né... Quando eu escolhi o tema, Direito da Saúde, Outubro Rosa, da prevenção à recuperação, e passando, inclusive, pela questão da moda, do bem-estar, da religiosidade, né? Porque muito além, essa tua força de vontade e a força de vontade que os pacientes, em geral, que recebem um diagnóstico de câncer, seja ele de mama ou não, essencial. Precisa, né? A gente precisa ter todo esse outro lado, além da medicação, além do tratamento. Eu sempre falo muito do conceito de saúde da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e ela traz dizendo que
ter saúde não é só você não ter uma doença, né? Ter saúde é você estar bem, né? É o seu emocionalmente, socialmente, religiosamente, espiritualmente. Então, você precisa pensar... Essa é a base. Todos esses aspectos precisam ser pensados. E aí... Se você fica, facilita para sair daquela condição, sabe? Sim. A rede de apoio da Bia foi gigantesca. A casa dela parecia uma festa, assim, ó. Era turno, sabe? Tinha que... Teve uma amiga minha que disse que eu fiz da doença um evento. Pra não ficar, não deixar se abater. Eu fiz um evento. Era risoto beneficente, era aglomero para... Bem, é o que dizem, né? De ver o copo meio cheio. Acho que talvez tenha sido essa a tua perspectiva quando você recebeu o diagnóstico, né? Você viu de uma maneira que fosse provisória, que você passaria por aquilo ali e a tua rede de apoio te seguiu junto. Acho que... Foi todo mundo junto. A gente tinha que dar uma segurada. Mas aí conte pra gente, doutora Ana Caroline, como a moda inclusive entrou na sua vida. Então, durante a pandemia eu fiquei parada, sem trabalhar, e eu tinha que fazer dinheiro acontecer. E aí eu decidi que eu ia vender umas roupas do Brás, né? Um bairro lá de São Paulo, onde, né, vende por atacado. E quando eu comecei a vender essas roupas, eu não me identifiquei com isso. Eu não nasci para fazer look do dia, não tem nada a ver comigo. Não. Aí eu fui pesquisar mulheres no Instagram para serem modelos, né, dessas roupas do Brás que eu tinha comprado para revender. Nos grupos de condomínio, vendia em tudo que era lugar, na verdade, desde que não encontrasse, né? E eu achei algumas mulheres com características bem diferentes, assim, porque eu já procurei, na busca do Instagram, eu já procurei mulheres diversas, né, com corpos diversos. E aí apareceram duas mulheres, e essas duas mulheres, a Mayara Barreto, atleta paralímpica da Seleção Brasileira de Natação, e esqueci o nome dela, da outra, meu Deus, minha cabeça tá fraca. O nome do Instagram da outra é Família Adaptada, e Suelen. E as duas começaram a me relatar, Ana, tudo bem, a gente quer fazer as fotos, a gente quer fazer a parceria, só que tem que cuidar com o tipo de roupa que tu vai nos mandar, né? Porque não pode machucar, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Olha, eu não consigo com zíper. Digo, opa, tem alguma coisa aí. A roupa que você tinha não estava se encaixando com as características das modelos. Não era nem que não estava se encaixando. Eu vi que existia um público que precisava de uma roupa com um olhar diferenciado. Ainda que a minha roupa desse para aquelas pessoas, porque eu mandei as roupas que eu tinha para elas, tá? Mas eu comecei a entender que tinha uma demanda. Tem um lugar que eu desconheço no mundo. E aí eu fui estudar o que era. O nome disso é moda inclusiva. E aí eu me dediquei profundamente a estudar o assunto. E aí eu resolvi criar minha própria marca e fazer a produção, né? Não só a produção, né? Desenho, produção, venda, todas as etapas, né? Incluindo pessoas com deficiência e mulheres com características diferentes em todo o processo. Desde o começo até o final. E foi assim que a moda inclusiva surgiu na minha vida. Que legal. E aí, trazendo agora para nossa temática, que é o Outubro Rosa. Então, a gente sabe, né, que as mulheres que passam por um diagnóstico, né, que recebem um diagnóstico de câncer, passam por tratamentos, cirurgias, por vezes fazem mastectomia, né, tem o esvaziamento axilar, tem alterações no corpo, e isso impacta profundamente na autoestima delas. E aí, como que a moda inclusiva, qual a diferença que a moda inclusiva faz na vida dessas mulheres? A moda inclusiva, ela surge a partir da escuta ativa. Então, assim, se eu conversei com aquela pessoa, se eu soube qual era a necessidade dela, eu tenho que fazer algo que atenda a ela. Então, no caso da mulher que fez a mastectomia, eu não faço roupa íntima, mas conheço lojas que fazem, né, marcas que fazem, né. É um sutiã diferenciado, é um maiô e um biquíni diferenciado, porque tem que vir um pouquinho mais em cima, tem que fechar um pouquinho mais a cava, a sustentação é diferente, principalmente para aquelas que têm prótese externa, né? Porque a prótese externa, ela dependendo do tamanho da mama, ela é extremamente pesada. Até 15 quilos. Nossa. A mãe da minha amiga Larissa usa uma prótese extremamente pesada, tá? Então, assim, tem que ter diferença, tanto no fechamento, na sustentação, no tecido, na costura. A costura não pode pegar em parte que tem cicatriz, porque a cicatriz é uma pele mais sensível e acaba, né, machucando. A roupa, ela tem que ser mais fechada, ela tem que ter um corte diferenciado. Eu acredito, eu nunca vi, tá? Mas eu acredito que os manguitos, né, que são aquelas mangas de compressão
para quem fez a retirada dos linfonódulos, né, que fez o esvaziamento axilar, que essas mangas de compressão para diminuir a retenção de líquido, eles poderiam ser diferenciados, podia ter uma paleta maior de cores para quem quer usar da cor da pele, né, da pessoa. Então, assim, ó, é muito restrito ainda, e a moda entra nesse sentido, né. Da mesma forma que meias de compressão até pouco tempo atrás eram bege e branca, e hoje as meias de compressão são super coloridas, divertidas, o manguito pode ser também. E o sutiã para uma mulher que fez a retirada da mama, ele não precisa ser um sutiã com cara de hospital, né? Ele pode ser um sutiã mais sensual, um sutiã com um ar mais esportivo. Então, assim, ó, a moda entra nesse sentido, né? Até porque a autoestima é algo extremamente importante. Você recebeu o diagnóstico, e a Fabiana está aqui conosco, pode confirmar isso. Receber o diagnóstico já é, por si, impactante. E, claro, você foi dispensada da químio, e aí não teve a questão, provavelmente, da queda do cabelo, né? Que é um... Um ano antes, eu raspei minha cabeça por conta de uma amiga montanhista que não estava aceitando a queda do cabelo. Olha só. E eu fui com ela. E aí vem a questão dos tabus também. É muito tabu, sabe? Quando a pessoa vê você careca, já te olha assim, ai, ela tá doente. Ó, coitada. Sabe? E as pessoas... Você tá com câncer? Não, eu raspei a cabeça para ajudar uma amiga minha. Você tá com câncer, tá doente? Não. Mas assim... O estigma e o tabu ainda é muito forte. E eu vou dizer que foi assim, ó, foi a melhor fase que eu tive. Eu me amei careca. Eu quase raspei a cabeça agora quando eu peguei o diagnóstico. Antes mesmo de saber se eu ia fazer químio ou não, eu já tava com vontade de raspar de novo, sabe? Eu me amei careca. Sabe? Eu fui raspar para ajudar ela e eu me amei, assim. Foi o melhor período que eu tive, assim, de autoestima foi quando eu raspei a cabeça. No teu caso, não impactou, mas a maior parte das mulheres impacta muito, tanto que essa sua amiga, no fim, tava com dificuldade de aceitar. Pela pressão social, porque a mesma forma que perguntavam, tá doente, tá com câncer, é a pressão social que faz, que abala de uma maneira mais profunda. Essa minha amiga, ela quis se enclausurar? Se enclausurar. E a gente, depois que a gente fez essa surpresa para ela no salão, ela foi indo e ela divulgou para as pessoas no Instagram e tal, né, que estava, e aí recebeu todo o apoio e tal. Mas e aí, depois dessa rede de apoio, ela conseguiu se identificar, se perceber mais incluída? Sim. Ah, ela conseguiu falar sobre, porque ela não aceitava também, né, que estava. E ela eu não sei se é árabe ou é daquela que eles dão muita ênfase pro rosto, pro cabelo. Então, assim, ela sem cabelo, ela se achava, eu acho que sabe, assim, tipo... Impactou bastante a autoestima. Muito ela. E ela passou por isso depois de uma forma, assim, maravilhosamente bem, assim. Ela, com as filhas, com a família. É justamente a importância que a gente cansa de falar, né? E é preciso. Campanhas como o Outubro Rosa demonstram a importância. As pessoas falam, mas de que adianta você usar rosa, enfeitar a cidade, ou a sua loja, né? Ou fazer um podcast sobre o Outubro Rosa, de que adianta? Acho que adianta nesse sentido. Esse trabalho de incentivar as pessoas... De tratar as pessoas, de olhar para as pessoas de outra forma, tem que ser diário, tem que ser o mês inteiro, o ano inteiro, sabe? Agora há pouco tempo, teve um casal conhecido que ela pegou o diagnóstico de câncer e ele ficou apavorado, ele não sabia o que fazer, ele mandou mensagem... Bia, o que eu faço? Eu não posso perder minha esposa, mas eu não sei o que fazer, eu não sei... A falta de informação, muitas vezes, traz esse medo, esse pavor para as famílias, esse desespero. Porque a gente sabe que, claro, né, não é uma batalha fácil de você travar. Mas com a informação, você sabe que também não é uma sentença de morte. Né? Você desmistifica, você quebra esse tabu. E até eu fiz questão de trazer a Fabiana, porque quando eu soube que você tinha feito todo o seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde, eu achei super interessante, principalmente porque, né, o seu tratamento, ele correu da maneira adequada, como deveria ser, né, em todos os casos. Infelizmente, a gente sabe
que por vezes a política pública ela pode vir a falhar, né? A gente tem um sistema único de saúde que ele é amplamente elogiado, né? Mundialmente ele é visto como parâmetro, né? Ele é reconhecido porque nós temos uma lei muito, muito bem elaborada, é um sistema que tem ali as suas diretrizes, os seus princípios muito bem estabelecidos, mas ainda falha um pouco na questão da prática, né? A gente sabe disso. Mas, né, a gente tem um bom sistema único de saúde, né? Na maioria das vezes, ele consegue funcionar, ele consegue chegar a quem precisa. E quando a gente está diante de um tratamento oncológico, que é mais grave, que é mais caro, é um tratamento de alto custo. Principalmente o neoplásico oral, que você disse que permanece em tratamento. Então, a gente precisa... claro, a gente não quer que chegue ao ponto de judicializar, mas hoje, o que a gente tem, quando a gente não tem, né, essa dispensa, esse tratamento da forma como o seu ocorreu, e fico muito feliz de ouvir isso, né, da maneira administrativa, a gente ainda pode judicializar para que, né, efetivar esse direito dessa pessoa que teve esse diagnóstico. Então, campanhas como Outubro Rosa, podcast como esse, eu acho que são elementos, né, importantes para a gente desmistificar, para quebrar tabu, para levar informação a quem de fato precisa dessa informação quando receber um diagnóstico. Então, acho que a gente precisa dialogar mais, precisa falar mais, concordo, acho que, né, durante o ano a gente precisa ter, sim, mais ações, mas ter um mês dedicado a isso é um grande avanço. Sim, eu vejo, de fato, que a gente tem avançado, campanha, né? Um mês ter uma todo de fez campanha. criar vergonha na cara e consultar, né? Porque eu tô há 2 anos sem ir no médico. Pois Falei isso pra ela hoje. Falei pra ela ali, faz 2 anos que eu não vou ao médico, acho que eu vou ir agora, vou ter que dar um jeito. É isso. Não, e a OAB disponibilizando, né, diversas... Sim, inclusive já fica aqui, né, o aviso para todas as nossas advogadas, colegas advogadas, a CAASC, ela tá disponibilizando nesse mês do Outubro Rosa mamografias e ultrassonografias gratuitas, basta ir lá, né, na Play Store, no App Store, baixar o aplicativo Pop-Up, fazer a sua inscrição, tem lá a campanha Outubro Rosa, você faz ali a sua adesão e aí procura a clínica mais próxima da sua residência. E o exame é gratuito, então, por favor, façam o exame, né? Não há motivo para não fazer. Não precisa ter histórico familiar. Sim, sim. Porque em muitos casos não tem histórico familiar nenhum. Não, mas ó, se eu não tivesse participado da campanha Outubro Rosa, eu não ia ir no médico agora, entende? Pra mim, tudo bem, eu não sinto nada, não tenho dor de cabeça, não tenho dor em nada, tá tudo certo. Não, é por isso que a campanha acaba sendo tão importante. Porque prevenir? Funcionou. Exatamente, é uma campanha da prevenção, né? Prevenção, informação e também acesso ali pra recuperação. Então, é extremamente importante. Doutora Ana Carolina, então você acredita que a moda é uma forma de empoderamento e autocuidado? Principalmente para grupos minorizados e silenciados, excluídos ao longo da história. Né? Há pouco tempo atrás, pacientes com câncer tinham que ficar em casa de repouso. Né? Recentemente, a cartilha que foi desenvolvida de orientações para atividade física, por exemplo, né? Que virou uma política pública e tal, foi de 2022. Então, até 2022, nós não tínhamos no Brasil... algo que direcionassem os médicos, não, todo o pessoal da área da saúde, né? Os profissionais da área da saúde, para recomendar atividade física. Porque essas pessoas deveriam ficar em casa de repouso. E a moda entra aí. Como que essas pessoas vão sair? Ninguém sai pelado, né? Tá todo mundo vestido na rua. Como que essas pessoas vão frequentar os lugares, né? Como que essas pessoas ainda vão num restaurante, vão num barzinho, vão trabalhar? Como que elas vão nas consultas? A moda entra nesse sentido, né? Para atender pessoas desses grupos que, ao longo da história, foram desfavorecidas, né? Sim, campanhas, inclusive, a Comissão da Mulher Advogada vai fazer uma campanha que eu achei extremamente interessante, que é a questão da aquisição de lenço. Por exemplo, né, como algumas pessoas aceitam muito bem a queda do cabelo e ficar, outras nem tanto. E aí o lenço talvez, né, e algumas... É alternativa para É alternativa. A questão da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que faz ali as perucas, né, eu mesmo já doei meus cabelos para que elas fizessem ali perucas, que elas doam essas perucas para mulheres que não conseguem se aceitar, se olhar no espelho, que tem, né, que acaba tendo ali uma situação de rejeição quando raspam o cabelo por conta dos tratamentos quimioterápicos. Sim, eu já doei o meu.
Pois então, né? Então, assim, a gente tem toda essa rede e é moda, Entra né? na moda. Não deixa A moda, de ela é uma forma de ser. expressão, né? A pessoa consegue se expressar. A gente consegue sentir como tá a pessoa até pela forma que ela se veste, né? Sim, e essa parte da autoestima é extremamente E a importante gente consegue- para as mulheres. E a gente consegue mudar os sentimentos daquela pessoa em relação à autoimagem dela também. A moda entra nesse sentido, como Uhum. terapia simbólica, né? Que poucas pessoas ouvem falar sobre isso, né? Uhum. Que os terapeutas utilizam de cores, texturas, cortes, tecidos, para fazer aquela pessoa se reconhecer de uma maneira mais forte, né? De uma maneira que ela gostaria de se sentir. E isso ajuda na questão psicológica, né? Na Uhum. autoestima, na melhora dela, tanto psicológica como física, né? Porque se o psicológico vai bem, o físico tende a ir também, né? É verdade. Fabiana, a gente já está se encaminhando aqui para o finalzinho do nosso podcast e eu queria te perguntar, né, e queria que você deixasse, na verdade, uma mensagem, né, para outras mulheres que receberam o diagnóstico ou que estão em tratamento de câncer de mama. Não desistir jamais. Essa é a chave. Não desistir. Seguir em frente, ter fé. E com a rede de apoio, seja família, seja amigos, seja a pessoa e Deus. Mas não desistir. É isso. Obrigada, Fabiana. A vida presta, né? A vida presta. Vale a pena viver. Vale a pena viver, né? Vale a pena. Doutora Ana Carolina, né, também já, antes de eu fazer os agradecimentos finais, antes da gente se encaminhar, o que você gostaria, qual a sua mensagem, né, para que as pessoas passem a prestar atenção na moda inclusiva? Porque eu acho que é isso que a gente precisa hoje. A mensagem é muito simples, é prestar atenção no próximo. O que o outro do teu lado ali, o que ele está precisando? Qual é a necessidade dele? O que tu pode fazer para melhorar o dia daquela pessoa? Eu criei uma marca de moda inclusiva, mas a gente pode fazer coisas tão mais simples. Às vezes uma pessoa que está trabalhando na rua embaixo do sol, tu pode alcançar uma garrafa de água gelada para ela. Congela em casa umas garrafinhas e entrega para ela. Então, assim, a gente sempre pode fazer alguma coisa para melhorar o dia de alguém, o dia das pessoas. Então, assim, é olhar, né? É observar, é sentir, é escutar. E a gente tá aqui nesse mundo para isso, né? Porque se não for para isso, para que é, né? Verdade. Gostaria muito de agradecer, né, a participação de vocês. Foi extremamente enriquecedor ouvir a sua história, Fabiana, é inspiradora. A forma como você lidou com um diagnóstico é realmente empoderador, né? Acho que não tem outra palavra. Então, obrigada por você estar aqui conosco, por expor a sua história. Ela é demais. Como ela disse hoje, não vale o que tu fala de mim, porque tu é minha fã. Eu sou fã mesmo. Eu sou fã mesmo. Ela falou, tu tá linda. Ela disse, tu não vale porque tu é minha fã. Eu digo, sou mesmo. Tá certo, né? E amiga é pra isso. E nós estamos falando, né, dentro de um canal chamado Saúde em Tempos de Prazo. E como advogada, presidente da Comissão de Direito da Saúde, eu não poderia também, né, deixar passar aqui sem dar o meu recado. Então mulheres, colegas advogadas, façam os exames preventivos, se cuidem, se amem, né? Como a Fabiana colocou aqui, se amem, né? E o se amar é você tirar aquele tempinho e ir fazer o seu exame, é você, né, buscar ajuda quando for necessário. Se você não está recebeu o diagnóstico e está sentindo ali que não está conseguindo lidar bem, busque a sua rede de apoio. Então, acho que o prazo e todo o resto pode esperar, né? Eu acho que a nossa saúde não. Então, a gente tem campanhas justamente para levar informação, porque informação é uma das maiores formas de empoderamento. Então, empoderem-se, né, e façam os seus exames. Muito obrigada, doutora Laura. Muito obrigada. Obrigada. Até porque, né, se a gente não tiver saúde, nada mais importa, né? É verdade. Verdade. Então todo o resto dá pra esperar. Então, agradecer a todos os nossos ouvintes, então, a todos que permaneceram aqui conosco até o final e até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada, Obrigada. gente. Tchau.